Existe um debate dentro do seio acadêmico no que se concerne à figura de Hitler e quais foram os indivíduos que inspiraram Hitler para ter esse pensamento da raça ariana. Quando se fala a respeito do maior sanguinário da história, é bem complicado. Por quê? Porque as pessoas elas querem defender a sua ideologia, elas querem suavizar muitas vezes acontecimentos da história para que certas ideologias não sejam massacradas, certas ideologias não sejam massificadas por uma oposição de pensamentos, podemos dizer assim. Só que o pensamento da raça ariana, de Hitler, teve influências. E a gente não pode negar essas influências que de fato aconteceram na história, certo? Então, o pensamento da defesa da raça ariana, proposto por Hitler, não veio de um único pensamento. Só que, se a gente for apenas honesto, se a gente apenas for sincero, a gente vai falar de forma histórica, certo? De forma precisa, sobre o pensamento da raça ariana, que é um pensamento, de fato, que foi propagado por Hitler. E sim, o pensamento da raça ariana, propagado por Hitler, foi profundamente influenciado por figuras de origem protestantes, pelo clima antissemita, presente inclusive em parte do protestantismo alemão da época. Isso é inegável, certo? Então, para entendermos esses pontos em particular, vamos colocar algumas questões que devemos expor da história para entendermos, de fato, quais foram as influências de Hitler. Existem 3 pontos principais que eu elenquei para mostrar essa conexão. Por exemplo, a influência de Martinho Lutero. Embora o Martinho Lutero, que foi o reformador protestante, ele tenha vivido em 400 anos antes de Hitler, os escritos tardios foram usados como combustível para a ideologia nazista. Isso não pode se negar. Isso não pode ser negado, certo? Por exemplo, o livro de Martinho Lutero sobre judeus e suas mentiras, escrito por Lutero em 1543, nesse texto Lutero ele sugeriu queimar, inclusive, sinagogas e destruir as casas de judeu. Então, a obra de Martinho Lutero, sim, incitou a influência das ideias nazistas propostas por Hitler. O uso nazista, por exemplo, Hitler e o partido nazista citavam constantemente Lutero como um grande profeta alemão. Em 1938, durante a Noite dos Cristais, por exemplo, muitos nazistas eles afirmaram na realidade que estavam cumprindo o que Lutero lá atrás havia sugerido século antes. Então, Martinho Lutero foi um dos inspiradores para o pensamento nazista. Então, quando eu me deparo aí, certo, de protestantes dizendo que a gente não participou da Inquisição, isso é uma balela, certo? Porque o protestantismo teve, de fato, influência direta no que a gente chama de nazismo. Por exemplo, um dos grandes inspiradores também do pensamento nazista é o Rostand Stuart Chamberlain. Rostand Stuart Chamberlain, que é o pai do pensamento ariano. Ele definitivamente é o pai do pensamento ariano. Então, se formos colocar e apontar uma figura específica, fora Lutero, que formatou o conceito da raça ariana para Hitler, a pessoa que podemos dizer que foi o pai, eu coloco Lutero como segundo, né, do pensamento das ideias de Hitler, né, o pai de fato foi Rostand Stuart Chamberlain. E quem era esse indivíduo? O Rostand Stuart Chamberlain, ele era um escritor britânico, ele era naturalizado alemão, criado em um ambiente também protestante e anglicano, certo? Na obra, por exemplo, que ele escreveu, Os Fundamentos do Século XIX, ele argumentou que a raça ariana era a única criadora de cultura e que Jesus Cristo não era judeu, mas sim um ariano. Essa tese foi formulada por Rostand Stuart Chamberlain. Hitler e Chamberlain. Hitler teve um momento que ele visita
Chamberlain, ali no seu leito de morte, em 1923, considerando um mentor intelectual. O movimento dos cristãos alemães também foi de grande influência para essa ideia da raça ariana, propagada por Hitler. Por exemplo, durante o regime nazista, surgiu uma ala dentro do protestantismo alemão que tentou fundir o cristianismo com o nazismo. Houve uma ala de cristãos que tentou fundir o cristianismo com o nazismo. Eles defendiam o quê? Eles defendiam um Jesus ariano. Por isso que você vê um Jesus branco, né? Tem muita influência ali da Alemanha. Eles defendiam um Jesus ariano, removendo as raízes judaicas da Bíblia, porque se colocasse aonde de fato Jesus teria nascido, seria um Jesus negro ou pardo, e não branco, como foi colocado durante séculos, inclusive pela Igreja Católica. Então, a ideia é o quê? Transformar um Jesus em olhos verdes, branco, um Jesus ariano, removendo as raízes judaicas da Bíblia, rejeitando o Antigo Testamento. Eles aplicavam, certo, o dito parágrafo ariano, que eles proibiam pessoas de ascendência judaica de serem ministros, por exemplo, ou membros da igreja. Eles faziam esse tipo de prática. Agora, é importante também eu frisar aqui para vocês e colocar algumas informações que o protestantismo não foi a voz única nesse momento, naquele momento da história. Houve uma resistência heróica. Por exemplo, a Igreja Confessante, liderados por teólogos como Dietrich Bonhoeffer, que foi executado inclusive pelos nazistas, Karl Barth, né? E esse grupo se opôs radicalmente, certo? Esse grupo se opôs radicalmente à ideologia ariana. Então, dentro do seu protestante, teve aquelas pessoas que apoiavam a ideia de Hitler, sim, certo? E que se juntaram com o nazismo, sim, certo? No passado, mas teve indivíduos como Bonhoeffer e Karl Barth, que ele se opôs à ideologia nazista, à ideologia ariana, né? E a tentativa de Hitler de controlar a igreja. Teve indivíduos do seu protestante que se opôs. Então, a ideia da raça ariana não nasceu, de fato, de uma doutrina protestante, de uma doutrina religiosa protestante, mas sim de uma mistura, primeiro, de nacionalismo romântico, de uma pseudociência racial do século XIX e também influência do antissemitismo histórico, presente em escritos de líderes como o próprio Lutero, que foi o fundador do protestantismo hoje tradicional. Tá dando para entender? Então, não foi o protestantismo, mas foi líderes que eram do protestantismo que, de fato, influenciaram nessa ideia da raça ariana, posteriormente propagada por Hitler. Entende? Então, assim, por quê? Porque, de fato, e eu queria compartilhar com todos vocês aqui, de fato, a extrema-direita, ela, ao longo da história, sempre foi prejudicial. E, normalmente, esses grupos que defendem ideias extremamente conservadoras, são indivíduos que chegam a misturar religião com política, e esse movimento sempre foi feito ao longo da história, certo? Desassociar isso é negar a própria história, entende? Então, Lutero foi um dos que influenciaram o pensamento de Hitler. Rollston Stuart Chamberlain foi outro, que é o pai do pensamento ariano, né? E teve o Rollston Chamberlain, teve o Martinho Lutero, né? E teve outros que foram contra, né? E foi um Bonhoeffer e quem mais em Karl Barth se opôs radicalmente à ideologia ariana e à tentativa de Hitler de controlar a igreja. Mas, em miúdos, sim, o pensamento de Lutero foi de extrema importância para essa ideologia de Hitler, né? E esses indivíduos saem do ser protestante. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O protestantismo é um movimento, mas indivíduos que saem do protestante que influenciaram a ideia ariana de Hitler. Tá dando para entender aqui? Então é isso. Um abraço, Rafael Nascimento.